Alô, boa noite. Hoje, 19 de julho, 18 horas em ponto, né, domingo, dia da minha live, né? E dessa vez vou falar sobre o alcoolismo. Estou vendo que estão chegando pessoas, Lia Pelosi, chegou também Laura Catarina, bem-vindas, o André Figueiredo, que bom, bem-vindos. Maria Emília, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Realmente vai ser uma satisfação, como sempre, muito grande de fazer essa interlocução com vocês. Martinha Bragança, como vai Aracaju? Olá, Maria Emília, boa noite. Como vão? Muito feliz em me ver. Italani Barbosa, Irma Borges. Eu acho que eu vou botar talvez o meu microfone, né, de ouvido. Eu tenho a impressão que fica melhor. Cláudia Viana, bem-vinda. Olá a todos. Vou botar meu microfone que eu acho que fica melhor. Vai o som. Acredito que fica melhor. Talvez vocês estejam ouvindo melhor eu com o microfone, tá? Estão ouvindo bem? Maria Emília, a satisfação grande. Madalena Barreto. Sol e vento, o vento diminuiu em Aracaju, que ótimo. Semana que vem, acredito que no domingo não vamos ter a live, vamos ter na segunda, porque talvez eu esteja em viagem, né? Vou para Aracaju e aí de lá a transmissão fica mais difícil, mas eu aviso a vocês, provavelmente a live não vai ser no domingo de hoje a 8, que seria dia 26, né? Mas provavelmente será dia 27. Bom, então hoje eu pensei, né, a pedidos de algumas pessoas, Tânia Porto, como vai, Lilian Franca, Aline, Silvinha, olá Silvinha, prazer grande tê-los aqui, né? Ana Carla, Lima Franco, Lília Minhaque, Jorge Freire, como vai? Prazer revê-lo e vê-lo aqui na minha live. Quero dizer a vocês o seguinte, eu comecei a falar sobre as compulsões na pandemia, na quarentena, falei sobre a comida como primeiro objeto de compulsão, né? As pessoas comendo muito, né? O iFood aí e as pessoas exagerando na comida. Mas aí eu comecei a ter algumas demandas de pessoas que estavam falando sobre a questão da bebida, certo? Então, é o alcoolismo, ou seja, a compulsão ao álcool, esta droga que não é traficada, mas que a gente compra no supermercado, nos restaurantes, é uma droga vendida, né? É uma droga lícita. E por ser lícita, o acesso a ela é fácil, então talvez seja a droga mais utilizada no mundo contemporâneo. Hoje eu estava me debruçando nos estudos deste manual, né, da França, que é o manual de adictologia clínica, né, da Universidade de Paris 7. É um manual coordenado por uma grande autoridade em toxicomania, que é meu amigo, parceiro, colega, que é o Henrique Pierre Tubianar, que veio várias vezes ao Brasil. Né? Ele é maravilhoso, ele coordena, ele é mestre de conferência de um curso de adictologia clínica, que é uma especialidade da psiquiatria e da psicanálise que trabalha com adictologia, só com os objetos da compulsão. Então, esse manual, que é traduzido e produzido pela Presse Universitaire de France, né, ele fala sobre todos os objetos da compulsão. Então, vocês vejam que ele é extenso para a gente perceber que muitos são os objetos da compulsão. Ele tem 800 páginas. Então, ele fala, inclusive, ele dedica vários capítulos aqui ao álcool. Eu estava dando uma relida nesse estudo, né, porque é uma formação muito interessante, a adictologia na Universidade de Paris 7, Paris Diderot, em Paris, né? E o Dr. Pierre Tubianar é um interlocutor desse assunto, a gente conversa muito, ele muitas vezes deu supervisão no NAPS, veio algumas vezes à Bahia, e ele trabalha muito com o alcoolismo, ele trabalha muito com a adicção ao álcool. Uma droga lícita, por isso difícil de ser tratada, porque ela não é traficada. Então, ela é de fácil acesso. Boa noite, Aurivan, bem-vindo também. Então, através daqui do Manual de Adictologia Clínica, de outros estudos e de alguns pacientes que fazem o uso do álcool, eu quero dizer a vocês que realmente eu tenho pensado muito sobre a quarentena, sobre a pandemia, sobre o isolamento social e o uso abusivo do álcool e o que o álcool pode significar para alguém, certo? Estou vendo aqui que Romero Leite chegou, Loiva,
bem-vindos e fico feliz com a presença de vocês. São vocês que me incentivam a partir da presença, da participação maciça em eu continuar fazendo essas lives clínicas. Elas têm me animado muito durante a semana. Tem sido assim um prazer muito grande. Primeiro, eu queria, voltando a falar da dictologia clínica, eu gostaria de falar o que é o objeto da dicção. Já falei em algumas lives, vou retomar esse ponto, alguém já ouviu isso, mas é interessante salientar que a palavra adicto, né, é uma palavra que vem do grego e que se chama, essa live é importante para você, não é, Roberta? Então, que bom que a sua presença também me alegra muito aqui. Então, a palavra adicto significa escravo, né? Os gregos, eles usavam, né, os grandes assim filósofos e homens importantes da sociedade de Atenas, na Acrópole, eles andavam assim rodeados dos adictos, que eram seus escravos, os eunucos, escravos que estavam ali ao redor. Então, daí vem a relação de submissão, de escravidão do sujeito em relação a um objeto. Um objeto que tem uma importância tão capital na vida do sujeito que faz com que o sujeito abra mão de outras coisas na vida e que realmente fique refém daquele objeto que se torna um verdadeiro senhor da sua vida. Então, o adicto, o alcoolista, né, ele é um adicto, ele é um escravo de um objeto que se torna o senhor e ele vira o vassalo daquele senhor. Então ele perde o controle, muitas vezes, da sua própria vida, muitas vezes dos seus projetos. Às vezes ele chega numa situação de total, vamos dizer assim, perda da sua imagem própria. Ele se desconecta enquanto sujeito, tá? Então, o adicto, ele vira uma pessoa que se sente deplorável. Depois de uma bebedeira, que o coloca numa situação extremamente constrangedora, socialmente ele fica sendo mal visto. Então, a pergunta é, por que alguém fica adicto a um objeto que inicialmente é um objeto que dá muita alegria, euforia, euforizante, né? Por que ficar refém de algo que, de certa forma, tira a condição digna do próprio sujeito se sentir bem com ele mesmo, né? Essa perda da dignidade psíquica que realmente acomete o alcoolista, né? Aquele que está refém desse objeto que doma a própria vida dele e que faz com que ele fique se rastejando como uma pessoa deplorável, uma pessoa desprezível e que traz tanto sofrimento para os familiares. Eu trouxe esse tema porque, como eu atendo, né, são muitos os meus pacientes alcoolistas, eu atendo alguns alcoolistas. Porque, primeiro, para um alcoolista querer realmente fazer um tratamento psíquico, se submeter a uma análise, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes ele não aceita, muitas vezes é a família que o leva, é a família que gostaria que ele fizesse a sua análise, mas ele não quer de forma nenhuma. Muitas vezes ele prefere apenas o tratamento medicamentoso, ele vai ao psiquiatra, né, e realmente cuida da medicação, mas a análise é o momento, o espaço de palavra onde ele poderia encontrar os fios condutores extremamente importantes para que ele compreenda por que é que ele ficou refém de um objeto e por que é que ele não tem controle sobre esse objeto, porque ele não tem o ponto de basta, ele bebe sem conseguir parar. Então ele bebe de forma desenfreada, ele não sabe até quando ir, ele perde esta noção, ele perde o controle egóico da sua própria subjetividade. Vocês sabem muito bem, nós sabemos todos, que na nossa sociedade contemporânea, né, as comemorações, as celebrações,
A bebida alcoólica, ela faz parte de todo um cortejo social, de um contexto intersubjetivo, né? O brindar, o celebrar, né? O álcool, ele é usado como vamos dizer assim, é difícil você ir a uma celebração que não tenha o álcool, que tenha outro tipo de bebida. É quase que uma condição sine qua non. Onde existe uma festa, uma celebração, tem o álcool. Os casamentos, a champanhe na hora do brinde, o final do ano, o Réveillon, o brinde com o vinho, o brinde com a champanhe. Então, o álcool é uma bebida que socializa muitas pessoas. O contexto social trazido pelo álcool é intenso, é muito comum. Mas acontece que há uma diferença entre o uso social, recreativo, para celebrar, o uso onde existe um contexto de comum acordo entre todos, que todos estão ali juntos, comemorando algum evento, alguma coisa. Isto é o álcool, socialmente falando, não é uma adicção. Ele circula no grupo social como um elemento catalisador das alegrias, das emoções. Então, quem não gosta de um brinde? Olá, Alzira, prazer revê-la aí no Rio de Janeiro. Raciba, tanta gente boa aqui. Eu fico tão feliz com as pessoas que estão aqui prestigiando a minha live. Agradeço a presença de todos de coração. É a presença de vocês que me dá vontade de continuar e de falar de outros assuntos. Bom, então, o álcool, ele é presente em momentos de muita alegria, de muita celebração, de muito contentamento. Não é? As famílias se reúnem para celebrar, para brindar, é o tintim, é o momento de júbilo. Ele é fantástico enquanto uma bebida aglutinadora, uma bebida que agrega as pessoas, né? Então, o álcool, a nível do social, a nível do aglutinar as pessoas, é fantástico. O problema é que na adicção, uma das coisas mais comuns que nós vemos é a solidão. O adicto, ele não bebe para realmente trocar, ele bebe na sua solidão. Ele bebe naquele momento de introspecção, de sofrimento dele, onde apenas a única saída que ele enxerga é aquele objeto, em termos lacanianos, pequeno a, álcool. É como se fosse o objeto perdido, o bálsamo, aquilo que os franceses chamam de brise-sourcil, ou seja, aquilo que quebra a angústia, que quebra a dor, que quebra a preocupação. É como se fosse a única alternativa, a única saída, o único caminho, a única luz no fim do túnel é beber. E às vezes o que mais caracteriza, né, qual é o lugar que o álcool, que ele tenta pôr? O lugar da angústia. Ele vai tamponar o lugar da falta, o lugar da angústia, o lugar de um sofrimento psíquico, e que cada um tem o seu próprio sofrimento, a sua própria falta, a sua própria sensação de vazio. Todos nós humanos temos, o humano não é pleno. Nós somos seres de angústia por natureza, né? Nós vivemos sempre tentando, né, fazer uma verdadeira acrobacia emocional para tamponar nossa falta, seja através de um projeto, de um sonho, da esperança no futuro, aquilo que nos falta. Mas quando o sujeito elege um objeto que tem um valor de droga, que é o álcool, e que ele é potente, porque ele causa uma transformação bioquímica no cérebro, né? Nós temos sistemas de recompensa no nosso cérebro e ele vai atuar naqueles sistemas de recompensa, causando transformações neuronais, certo? O álcool, ele vai fazer uma transformação, muitas vezes radical, na vida de alguém. Então, e o sujeito fica refém daquilo. Claro, as pessoas estão usando o álcool como ansiolítico na pandemia. A Cláudia Viana está dizendo, sem dúvida, Cláudia, aumentou muito o consumo do álcool na pandemia. As pessoas confinadas em casa estão bebendo muito mais, até porque não tem a lei seca, não vai dirigir, não tem a possibilidade de ser pego na blitz, certo?
Exatamente, o Aurivan está dizendo que a loira gelada, que não reclama, que não cobra, que não interroga. Sim, o casamento com a cerveja, o casamento com a bebida, o casamento com o álcool é perfeito, porque o sujeito tem ali uma relação de completude, de preenchimento, de sensação de que não lhe falta nada, que ele está completamente equilibrado. Aí é que está o processo, aí é que está o problema, aí é que está a grande dificuldade. Porque o sujeito, na sua busca de resolver a sua ansiedade, a sua angústia, a sua preocupação, o seu medo, a sua dor psíquica, ele encontrou alguém, entre aspas, que tampona perfeitamente isso. E esse alguém é a bebida. A bebida é companheira, a bebida faz companhia, a bebida está do lado, a bebida é de fácil acesso, ela vem quando o sujeito deseja, ela não é um outro sujeito que tem vontade própria, ela é um objeto. E por ser um objeto, o sujeito tem a impressão que ele controla o objeto. O que você mais ouve, o que nós mais ouvimos como analistas para os nossos alcoolistas é o seguinte: quando eu quiser, eu paro. Não tem problema, doutora. Quando eu quiser, eu paro. Não é assim. Não é uma questão de quando eu quiser, eu paro. No momento que o sujeito mergulhou psiquicamente, completamente e bioquimicamente dentro deste objeto, ele não pode parar. O objeto é quem manda nele. Ele está submetido bioquimicamente, neurologicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente, na sua subjetividade completa. Ele está refém, dependente, completamente adicto, escravo do objeto. Não consegue parar sozinho, não consegue. É necessário que, se alguém está nessa situação, essa live é também para você que está usando de forma desmedida o álcool e que está percebendo que sente muita necessidade de beber e que é uma necessidade imperiosa, como se nada mais pudesse ficar nesse lugar. Então é para você também essa live, é para os familiares, para as pessoas que estão completamente sofrendo na codependência de ter um adicto em casa. Não é fácil, gente, não é fácil conviver com alguém que está refém de um objeto. Não é fácil. Não é fácil para aquela esposa, não é fácil para aquele marido perceber que o seu companheiro, que a sua companheira prefere o objeto ao próprio companheiro. Que o afeto que o companheiro dá, que o afeto que a companheira dispensa àquele parceiro e parceira na vida é insuficiente. É insuficiente, porque o objeto é tão potente, o objeto é tão incrivelmente dominador, que parece que o sujeito, o alcoolista, ele abre mão até das relações afetivas, o abrir mão das relações amorosas, das relações parentais e filiais, das relações conjugais, das amizades. O sujeito abre mão da sua rede de afetos, porque aquilo que lhe responde aos seus maiores desejos é o objeto, não são as pessoas. Nada mais sofrido do que ser um familiar de um alcoolista. Eu digo a vocês, porque eu acompanho, como eu falei, poucos pacientes alcoolistas, porque eles são muito difíceis de fazer uma análise, de quererem fazer uma análise, de quererem mergulhar numa análise. Não é fácil, eles não aceitam facilmente. Eu atendi ao longo desses 40 anos, não muitos, mas todos adoecem. A família fica doente também, seguramente. Todos adoecem junto com ele. E muitas vezes você precisa fazer até uma intervenção com a família, uma intervenção com o familiar, porque, gente, às vezes eu ouço de uma esposa, eu ouço de um marido uma frase assim: o meu amor é insuficiente para ele não querer mais aquilo que
transforma ele numa pessoa desprezível. Vocês já pensaram a sensação de impotência, de inutilidade que um companheiro e uma companheira sentem quando o seu opositor é exatamente um objeto? Não é uma outra pessoa, é um objeto. É um significante que circula em toda a família, sem dúvida, Roberta. Sem dúvida, Roberta está aqui. É um significante que contamina todos. Todos estão completamente adictos junto com o adicto. Adição e investimento narcísico? Sim. Todo comportamento que faz um vínculo, uma amálgama com o objeto, abre mão da relação com o sujeito. E quando o sujeito se filia a um objeto numa amálgama indissociável, abre mão da libido objetal. A libido objetal é a libido que vai na relação com o outro sujeito, mas a libido narcísica é aquela que faz o sujeito voltar para o próprio eu. Então, o único objeto possível nesse investimento narcísico é o objeto droga. E o objeto droga é o objeto tamponador da falta. Então, há um desinvestimento libidinal cruel, eu digo para vocês, cruel, em relação a todos que amam uma pessoa que está nessa situação. Mas eu posso dizer a vocês o seguinte, é um ato de amor, lutar por recuperar um adicto. É necessário que cada familiar passe por cima do seu próprio narcisismo, da sua própria subjetividade. Não é uma prova fácil, é uma prova incrível. Na realidade, como se sabe que aquele hábito já é alcoolismo? A gente sabe, a gente percebe quando o sujeito não consegue pensar em outra coisa. Quando só o que lhe acalma é o álcool, onde ele só se encontra na felicidade, na plenitude quando bebe. É quando ele não pode fazer outra coisa. Quando ele não pode ir apenas conversar com alguém, mas tem que beber. Quando ele não pode ir para um cinema sem depois passar num restaurante, jantar e beber. Onde a bebida entra como remédio para dormir, sim. Entra borracha para apagar o que não quer ver, sim. É um instrumento orgásmico, sim. É um instrumento de tamponamento, vamos dizer assim, de completar aquilo que está faltando ou sobrando. Porque a potência do álcool é uma das drogas mais potentes que existem. Há estudiosos que dizem que o alcoolismo é dificílimo de tratar porque a dependência é extrema, a dependência é muito grande. A dependência do alcoolista ao seu objeto de adicção é muito grande. E a potência do álcool, o que ele faz nos neurônios, nos neurotransmissores, o que ele potencializa nas vamos dizer, sinapses neuronais, existe a criação de uma dependência química muito profunda. E uma dependência química difícil de ser tratada, não impossível. Não digo a vocês que é impossível, não, é difícil. O álcool é desafiador, o álcool desafia. Um psiquiatra desafia o psicanalista, desafia o psicólogo, o terapeuta. Todos aqueles que entram nesta batalha, todos aqueles que arregaçam as mangas no desejo de recuperar uma pessoa que está só sobrando neste mar de angústia. Porque, gente, depois vem a ressaca moral, a ressaca física, a ressaca emocional, a sensação de estar se destruindo, dependência extrema e chamamento social, combinação explosiva, sim. Digo a vocês que nós estamos, nesta pandemia, nos defrontando com um proliferar, uma explosão assustadora de adicções. Esta pandemia trouxe um evidenciamento completo de que as pessoas estão precisando de ajuda muito, muita ajuda, muita escuta, muita compreensão, muito acolhimento, palavras de acolhimento. Precisamos estar atentos às necessidades dos nossos circunstantes. A pandemia trouxe uma evidência muito atroz em relação
todas as adicções de uma maneira geral. O que é que eu penso sobre o uso de medicamentos para tratar casos de alcoolismo? Super necessário. Impossível tratar uma droga sem outra. Impossível. Até porque a droga que vai ser ministrada por um profissional, por um médico, por um psiquiatra, que vai conseguir operar o desmame. Não tem como, não tem como. É impossível cuidar do alcoolismo só com a psicanálise. Eu sei disso, eu tenho total consciência disso. É querer demais da psicanálise. O paciente vai precisar de medicação, seja antidepressivo, seja ansiolítico, seja neuroléptico, o que ele precisar, porque vai depender muito da estrutura psíquica dele a medicação que o psiquiatra vai ministrar. É impossível a síndrome de abstinência sem ele ter a medicação dando um certo suporte para aliviar um pouco a dor da abstinência. Deixar não é fácil. Abrir mão disso não é fácil. Os links emocionais e psíquicos do sujeito com a droga estão muito enraizados já. Então é impossível ele aguentar ficar sem a droga. É impossível ele respirar sem a droga. É impossível qualquer tarefa do cotidiano sem o álcool. Ele já está tão ligado ao álcool que o álcool faz parte da própria essência dele, física e psíquica. Já circula na corrente sanguínea. Então ele fica completamente necessitado de ajuda. Medicamentosa, sim. É realmente uma temeridade pensar que só com psicoterapia se trata o alcoolismo, jamais. Quero dizer a vocês também, é muito bom salientar que há situações de necessidade de internamento mesmo. Há clínicas para dependência. Muitas vezes é necessário que o paciente faça uma desintoxicação física, porque é necessário tirar o álcool do corpo, porque ele não vai suportar viver sem o álcool. Então, ele é preciso que ele fique num ambiente resguardado, onde ele vai ter todo um aparato de enfermagem, de psicoterapeutas, né, de pessoas que estão ali e de pessoas adictas também à mesma substância ou às substâncias psicoativas, outras drogas. Porque nessas clínicas, o que é muito importante salientar é que o tratamento em conjunto é extremamente importante. É importante o efeito espelho, olhar o outro da mesma situação. Esta energia e essa sinergia que se estabelece no tratamento em grupo. Não é à toa que os Alcoólicos Anônimos, esse grupo terapêutico leigo que faz tanto sucesso no mundo todo, em tantos países, né, e que recupera os alcoolistas, ele é tão rígido em relação a determinadas regras que devem ser seguidas. Mas só que essas regras, elas só conseguem ser obedecidas dentro de um contexto do grupo, né? Alguém está dizendo que o uso da medicação só vai tamponar, sai de um vício entre o outro, se não houver o tratamento psíquico em paralelo. Eu não estou dizendo aqui que é só o uso da medicação, de forma alguma. O uso da medicação associado à escuta psicanalítica ou psicoterápica que vai fazer o sujeito encontrar os motivos pelos quais ele aderiu àquele objeto. Passar de um vício para outro é se o sujeito não faz um tratamento psíquico em associação ao tratamento orgânico farmacológico. Ele precisa das duas abordagens. É essencial, senão ele não vai conseguir dar conta desta situação. Os adictos acabam sendo influenciados a consumir mais e mais pela sensação de desprazer e pela falta. Nessa sociedade consumista e capitalista. É a colocação aqui do Aurivan. Sim, essa sociedade que exige uma excelência de cada um, faz com que o sujeito precise se virar um Iron Man e muitas vezes o internamento funciona em muitos casos, sim, seguramente. O internamento dá certo na maioria dos casos. Muito raramente, quando o sujeito não obedece e não fica na prescrição médica até o fim, sai da clínica antes da hora, ele recai.
Mas, na maioria dos casos, o internamento funciona, o internamento faz com que o sujeito saia abstêmio e com um propósito firme de tomar um outro rumo e de conseguir organizar sua vida de uma forma melhor. Então, essa necessidade de excelência que o consumismo, o capitalismo, a sociedade neoliberal que nós vivemos, este mundo do século XXI, não tem como não fazer dos sujeitos a necessidade de ser Iron Mans e Iron Womans, mulheres ferro, homens de ferro. Então, isto também pode ser um desencadeador do processo do alcoolismo, a necessidade de não aceitação de si mesmo. Não há saída sem consciência, seguramente. Não há saída sem escuta, Jorge, não há saída sem tratamento bioquímico em paralelo. Em alguns casos, se não houver o internamento, não vai dar certo, não vai se conseguir. Como em outros vícios, a família fica codependente. Sem dúvida, a família é codependente de um alcoolista em casa. A família sofre o tempo todo. A família também faz sintomas. A família fica muito refém daquela situação pela sua impotência de não poder ajudar, de não poder dar conta. É exatamente o objeto, ele interroga os afetos de todos. Uma dúvida, o alcoolismo tem raiz na genética? Para a psicanálise, não. Não existe as pessoas dizem assim, mas numa família que tem um alcoolista, tem outros também. Sim, porque existe uma rede comportamental, uma rede ambiental na família, características emocionais e formas de lidar com a vida que passam de pai para filho. Mas não é um gene. Quando a gente diz que não é genético, é porque não tem um gene do alcoolismo, um gene recessivo ou um gene dominante. Não é genético nesse sentido. Pode ser uma tentativa assim, de a gente perceber algo constitucional, no sentido de que há famílias que são mais tendentes à depressão, famílias que são mais tendentes ao alcoolismo, famílias que são mais tendentes ao pânico, famílias que são mais tendentes ao câncer. Mas nós sabemos que são muito raros. Por exemplo, no câncer mesmo, o câncer genético são raríssimos. Existem cânceres genéticos, mas não é o comum, não é a maioria dos cânceres. Eu não digo que é só comportamental, eu digo que é um binômio. Aquilo que é da ordem da constituição psíquica, mas também a questão da vida em si, do relacionamento com as pessoas. Então, não só a vida capitalista pode levar ao ócio de uma aposentadoria. A União Soviética é socialista e tem um dos maiores índices. Então, não só no capitalismo, em outros países também. Toda vez que o sujeito se sente diminuído na sua subjetividade em relação à vida, em relação ao mundo, em relação da sensação de menos-valia, a sensação de medo, de angústia, de perdas, a sensação de dor, a sensação de que a sua autoconfiança está sendo questionada por ele mesmo, o medo da sua autoestima não ser boa, o medo da não aceitação, o medo do desamparo, o medo de se sentir sozinho. São muitos os fatores que podem levar alguém, muitas vezes até em situações de fases de vida muito mais jovem. Foi ali que começou a raiz de um alcoolismo futuro. Né? Aquele momento da timidez adolescencial em que beber um pouquinho para ficar alegre, para ficar com força de queixar as meninas, isso é muito comum no nascimento do alcoolismo. É muito comum também na sensação de fracasso, na sensação de baixa autoestima, de querer se sentir melhor, pessoas mais introspectivas. Aderir a um objeto que dá alegria, aderir a um objeto que anima, dá um elan vital. Eu digo a vocês uma coisa, se não houvesse efeitos colaterais, era a solução para o problema humano. Aderir aos objetos. O problema não são os objetos, é o que eles cobram do sujeito. É toda a rede de efeitos colaterais terríveis que vão se estruturar na vida daquele sujeito e ele vai ficar refém desse ônus que ele vai ter que pagar pelo bônus de receber um objeto que traria uma certa alegria num determinado momento. Só que o preço é a pagar com juros altos. Os juros são altos. E essa dívida fica impagável muitas vezes, porque o sujeito às vezes paga com a própria vida, paga com a perda das relações, paga com a perda da sua visão no social,
paga com a perda do seu descrédito, que as pessoas não acreditam mais. É muito importante nós pensarmos que o outro, né, o social, nos olha e nos criva os seus olhos de crítica, os seus olhos de apontar, de acusação. O alcoolista é visto como alguém que não tem controle, como alguém que não consegue dizer o basta, que é alguém que não sabe parar na hora que tem que parar, alguém que não se cuida, alguém que não tem limite. Isso denigre a psique desta pessoa. Eu estou sendo um pouco radical em falar que não podemos brincar com o alcoolismo. Nós, analistas, temos que estar com muito cuidado com esses pacientes que têm essa tendência, que têm essa história. Porque o alcoolismo leva a uma desqualificação total da subjetividade daquele paciente. Um descrédito, uma sensação de fracasso completo, é uma bancarrota emocional, é uma sensação de ser nada. Isso é um preço muito alto, muito alto. A clínica é importantíssima, o internamento para desintoxicação funciona quando o alcoolista compreende que está dependente, que precisa de ajuda. Sim, é verdade que essa tomada de consciência é extremamente importante. Ele fica depreciado no seu narcisismo. Não existe coisa mais triste da gente testemunhar, é uma pessoa que perdeu a credibilidade nela mesma e que por isso ninguém aposta mais nele. Então, ao invés de dizer, fulano não tem jeito não, é um alcoólatra, este significante é muito pesado. É um alcoolista, é um paciente, é uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de escuta. Como é que a família pode ajudar? Pode, a família tem que chegar junto, a família precisa ajudar. Primeiro, a família precisa se desprender dos preconceitos, precisa se desprender das mágoas, dos ressentimentos, porque aquela pessoa está precisando de ajuda. Ela tem uma doença psíquica. O alcoolismo é uma doença psíquica. Então, é importante que a família se desprenda das queixas, se consiga entender que quando ele faz isso, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. É muito importante, gente, a compreensão de que o outro só pode fazer aquilo. Ele não tem outra alternativa. É muito importante. Quando a família ajuda o alcoolista, a família também está se ajudando. Completamente de acordo, Roberta. É isso mesmo. Ele tem que querer, claro, mas ele quer. Não se esqueçam que o que falta é a gente dar mais um crédito a ele. Mais uma vez, se ele caiu, vamos ajudar a se levantar mais uma vez, porque pode ser que desta vez ele não caia mais. Então, um dia de cada vez, sim, o tratamento é redução de danos. Obviamente, o tratamento ele é montado para o sujeito aguentar um dia de cada vez. A família precisa de ajuda, sem dúvida, todos. Né? Muitas vezes a família está tão sofrida que às vezes ela não quer mais nem se envolver com a situação, mas não pode, precisa. É uma rede de apoio muito importante. Ser acolhido pelos mais próximos, por aqueles que existe um afeto maior, que existe um amor, que existe um carinho, um aconchego. É muito importante que a gente possa fomentar na família, que apoie a decisão de querer sair disso. Mesmo que seja difícil, é uma frase que eu sempre digo, que o Aurivan, meu amigo, está dizendo aqui, mais objetivos e menos objetos. Sim, mas não é fácil construir um objetivo quando o sujeito está completamente refém do objeto. É necessário que ele se desprenda do objeto para nascer nele a força de criar o objetivo e ele poder vencer. Posso testemunhar para vocês que é um júbilo quando alguém consegue dizer não
para o objeto que massacrava ele emocionalmente tantos anos. É um júbilo para todos. Todos vão celebrar este momento, vão se congraçar esse momento. É uma vitória inenarrável, porque aquela pessoa repaginou a própria vida, aquela pessoa ressignificou sua história. É possível, vamos apoiar. Se temos um amigo que está, não é? Sempre eu digo isso, menos objetos, mais objetivos, é que nem no futebol. A bola não é nada, porque a bola é um objeto, mas o que conta é o gol. O gol significa objetivo, é quando a bola entra na trave, porque é quando o objeto, ele circula para exatamente o horizonte. É quando o sujeito fica na falta, porque assim no jogo de futebol, o sujeito, o que faz o jogo acontecer não é a bola, é a falta da bola. É a falta da bola é que faz com que os jogadores se movimentem no campo para pegarem a bola, porque o objeto não é nada, o objeto é apenas o motivo do jogo, é o motivo de cada um fazer sua parte. Então, quando alguém boia num objeto ou num naufrágio, ele está lá agarrado na boia, ele vai morrer de desidratação, arrodeado de água do mar, água salgada, vai morrer, vai vencer quem nada. Vai chegar na ilha deserta, quem no naufrágio vai saber nadar. O objeto é uma boia na vida. O sujeito morre agarrado na boia. O objeto não é nada. O objeto é apenas aquilo que bota o sujeito para baixo. Muitas pessoas conseguem simbolizar, Alzira, no gol. Quando o objetivo é alcançado, vence o sujeito, perde o objeto. Quando o objetivo é alcançado, o sujeito se sente muito feliz porque ele venceu, ele conseguiu vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é até proverbial, é mais forte do que conquistar uma cidade. Quando um sujeito vence a si mesmo, vence sua adicção, vence aquilo que vencia ele, é um momento de tanta alegria, é um momento de tanta celebração, de tanto júbilo, que não tem palavras para descrever a sensação de repaginar, de ressignificar a sua própria história, de dar um rumo novo à sua história, daquilo ser da ordem do passado e o sujeito conseguir construir algo novo. É possível. A vida é dinâmica, a vida não para. A vida é dinâmica, é possível elaborar novos sonhos, é possível novos projetos, é possível novos objetivos, é possível se enxergar como um sujeito desejante, dono da sua própria história. É possível, mas nós podemos ajudar, nós podemos criticar menos, devemos criticar menos, acusar menos, menosprezar menos, acolher mais, se solidarizar mais. Olhar para aquela pessoa que está precisando de ajuda e dizer, eu estou do seu lado, eu conto com você, eu acredito em você, eu acredito que você vai conseguir, que dessa vez vai dar certo, que dessa vez é para sempre. É uma bênção quando o sujeito vence o objeto, todos vencem, a família vence, todos celebram. É um momento de grande alegria, de uma conquista para sempre. O sujeito vai ter que cuidar sempre da sua relação com o objeto. Álcool na pandemia, muito. Alcoolistas na pandemia, muitos. Pessoas bebendo desbragadamente nos fins de semana, muitas. Muitas pessoas no isolamento social, entrando no alcoolismo, pessoas que não eram alcoolistas, ficando alcoolistas. E alcoolistas que estavam sem beber, voltando a beber. Isso está sendo uma verdadeira pandemia de adicções. É tomado como remédio, é tomado como ansiolítico, é tomado para dormir, é tomado como consolo, mas é dessa forma que ele vai, de forma insidiosa, tomando conta da subjetividade daquele que precisa disso para se sentir bem. Então, é algo que nós sabemos que o mundo externo está muito difícil. E cada um vai ter que lidar com o seu mundo interno, porque é este mundo que nós podemos cuidar. O externo nós não podemos controlar.
Nós não podemos controlar a contaminação, nós não podemos controlar se não há vacina, nós não podemos controlar nada. Mas quando o sujeito faz essa opção inconsciente ou consciente por esse objeto, ele está realmente se colocando em risco, em muito risco, porque esse objeto é potente. É considerada pelos adictólogos o álcool como a droga mais terrível, mais adicta, mais assim com potencial de adicção pior do que outras drogas. Sim, o comportamento do alcoolista é desafiador, a família precisa de ajuda, o alcoolista não é fácil na sua subjetividade. Ele é difícil de ser conduzido, é difícil de ser acolhido. Às vezes ele é intolerante, às vezes ele é irreverente, às vezes ele vamos dizer assim, muito dono de si, às vezes ele não aceita ajuda, às vezes ele é muito arrogante, orgulhoso, vaidoso. Ele não, é porque o próprio álcool promove essas características. Essas características muitas vezes não eram dele, mas ele ficou assim. Ele ficou assim. Uma pessoa mais ordeira, mais que concordasse mais com as coisas, mais cordata, mas de repente vê com uma pessoa dificílima, fica uma pessoa agressiva, hostil, um nível de agressividade muitas vezes alto, um nível de reverência ficou pausado, mas agora acho que ele voltou. Então, às vezes é muito difícil esse acolhimento por parte da família, ele já foi massacrado demais pelo adicto. Eu sei que não é fácil para a família, eu sei que não é fácil para ninguém, nem para o doente, nem para os circunstantes. Mas o pior de tudo é o desamparo. O pior de tudo é as pessoas cruzarem os braços e dizerem: eu não faço mais nada por ele. Ele não merece o meu sacrifício. Ele merece. Ele merece porque ele não tem condição de sozinho se livrar disso. Todo sacrifício será válido. Não é fácil este sacrifício, mas é importante. Ele não tem consciência das suas atitudes. Gente, é difícil explicar isso para vocês. Claro que ele tem consciência, mas o álcool tira a consciência. O álcool tira os dados de realidade. O álcool tira o princípio da realidade. A consciência é entre aspas. Quando ele está alcoolizado, ele não tem consciência. O sujeito refém de um objeto, ele não está limpo no seu psiquismo. Ele tem um objeto intruso no seu psiquismo que fala por ele. Esse objeto determina as ações dele, determina o funcionamento psíquico dele, determina a noção de realidade que ele tem, determina os valores, a ética, a moral, determina a crise que ele vai ter com os valores ficam em crise, ele fica uma pessoa diferente do que ele era, muitas vezes, despudorada, muitas vezes que constrange os outros, muitas vezes totalmente insuportável. Não é fácil ver alguém que era tão recatado virar uma pessoa sem nenhum pudor, uma pessoa que constrange situações sociais, que envergonha os familiares. Não é fácil ouvir isso, não é fácil vivenciar isso. Eu entendo perfeitamente que muitas vezes uma família fica muito massacrada por tudo que acontece. Mas nós temos que entender que não é ele sozinho, é ele com o álcool, porque o álcool transforma muito a questão psíquica dele. O não reconhecer a doença é um problema para a família? Sim, a família tem que reconhecer que é uma doença mesmo e que por isso precisa de ajuda, Ele precisa de ajuda e a família precisa de suporte para ajudá-lo também. Não é algo fácil para ninguém, nem para o analista que está tratando, nem para o terapeuta, nem para o psiquiatra, nem para a família, nem para o próprio doente, que também não tem muitas vezes mais credibilidade por ele mesmo, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Muitas vezes o paciente começa um tratamento, uma análise e começa a achar que não vai dar certo. É natural isso. É muito difícil
o adicto sustentar uma terapia, uma análise com consistência é difícil. Nós analistas sabemos que é difícil a sustentação do tratamento, porque muitas vezes ele não quer trabalhar coisas que incomodam. E muitas vezes essas coisas levam a ele ter vontade de beber. E muitas vezes uma sessão de análise pode desencadear uma fissura, um desejo de beber, ele já está controlando com os remédios. Não é fácil. Eu entendo perfeitamente porque com esses anos de clínica eu aprendi que quem tem que ser mais paciente nessas situações é o analista. Nós temos que exercitar a paciência, a ciência da espera. Ou seja, temos que acolher até a desistência de um paciente, temos que acolher um paciente que não acredita mais nele. Aquele que estava sem beber há muito tempo, de repente recaiu e abandona tudo. Temos que acolher tudo isso, temos que nos preocuparmos, porque é um caminho. Né? Dr. Tubianá, ele sempre diz o seguinte, que a gente tem que ir, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra. Na guerra das compulsões, o analista não pode depor as armas. Ele precisa acreditar. Ele precisa acreditar que o nosso paciente vai vencer, que o nosso paciente vai encontrar o caminho dele. A gente tem que apostar nisso de coração, com a nossa alma, com toda a nossa força. As compulsões são muitas, eu vou falar sobre várias, eu já falei da comida, estou falando do álcool, tem o cigarro, tem as intoxicações eletrônicas, tem o trabalho, tem o sexo, são muitas coisas. Então, obrigada também pela sua presença, Alzira, que bom, já estamos quase terminando. Eu acho que falar do alcoolismo é exatamente topar o desafio. É topar sermos desafiados por um objeto. Mas só que o analista não pode depor as armas diante de objeto nenhum, porque nós temos que apostar no sujeito. É esse sujeito que nos procura, que nós temos que acreditar que ele tem a potência interna de vencer aquilo que venceu ele tantas vezes. Não importa se ele recaiu, só se levanta quem cai. Quem está de pé não se levanta. Se caiu, vai levantar. Então é isso que temos que terminar a minha live hoje, né, do alcoolismo, dizendo para vocês, se ele caiu, demos a mão para ele se levantar. Só se levanta quem cai. Quem está de pé não precisa se levantar. Então vamos dar a mão a ele. Vamos dar a mão a ele. Cuidado, não pode não ser uma fase na pandemia. Pode ser algo que continue depois da pandemia. Se cuidem, ajudem, acolham, deem a mão, levantem o caído, porque ele pode vencer, ele pode andar com suas próprias pernas. Só se levanta quem cai, pessoal. Quem está de pé não se levanta. Vamos apostar no humano. É o que melhor podemos fazer uns pelos outros. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Se cuidem. Próximo domingo provavelmente não vai ser, porque eu devo estar em Aracaju e provavelmente com a família não poderei fazer a live, vendo mamãezinha que está dodói na sua caminha de hospital. Mas possivelmente na segunda eu estarei com vocês e dizer a vocês que vamos acreditar no nosso alcoolista, porque ele é um ser, existe um sujeito atrás do alcoolista. E é esse sujeito que merece a nossa aposta, Esse sujeito merece uma outra chance. Terminando com a frase, só se levanta quem cai. Quem está de pé não se levanta. Vamos para frente, meus queridos. Que bom que as palavras de vocês me incentivam a continuar. Eu agora já estou sabendo gravar minha live, gravarei no meu IGTV, vai ficar no meu perfil. Quem não assistiu poderá assistir depois. Saúde para todos, se cuidem, máscara, álcool gel. Vamos vencer a pandemia com o mundo interno cada vez mais cuidado, mais
é preciosamente não contaminado. Mesmo que o mundo externo esteja contaminado, estamos inteiros aqui. Beijo para todos, obrigado pela presença, uma boa noite, um bom final de domingo. Tchau!